Bom dia, você que nos acompanha nas reflexões sobre o livro de Provérbios. Receba o nosso cordial bom dia nessa manhã. Hoje nós estaremos trabalhando o capítulo 7 de Provérbios e o nosso bom dia especial hoje vai para todas as pessoas que, como Jó no capítulo 31, quando ele declara: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Aqui nós temos um texto sobre pureza, que começa pelo nosso olhar. A Bíblia diz que o nosso olhar é a janela da nossa alma. Se o nosso olho é bom, todo o nosso corpo está bom. E se o nosso olho está contaminado, todo o nosso corpo está, portanto, contaminado. Aqui temos um desafio para a nossa pureza que passa pelos nossos olhos. E Jó então faz esse acordo, faz esse voto, e hoje é o nosso grande desafio. O capítulo 7 do livro de Provérbios tem um grande desafio para todos nós. Eu quero ler alguns versículos. A partir do versículo 4 e o versículo 5, eu deixo todo o capítulo para nossa meditação diária, e ele diz então no capítulo 7, versículo 4 e 5: diga à sabedoria, você é minha irmã, chame ao entendimento seu parente, eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Nós também sabemos que há um desafio aqui para as mulheres, né? Não é só os homens que têm esse desafio, mas todas nós temos um grande desafio pela frente. O que é que acontece no capítulo 7? O versículo 19, ele diz que o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua nova, versículo 18 e 19. Esse é o problema do capítulo 7 de Provérbios. Uma mulher que está sem o marido em casa, o marido viaja, e ela então, a partir dessa situação, ela tenta seduzir um jovem. E o texto, então, do capítulo 7 inicia dizendo: meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Aqui um pai que fala ao seu filho jovem a se desviar dessa sedução, dessa trama que tenta destruir a vida do seu filho. E ele então faz esse apelo para que esse filho esteja muito enraizado com os ensinos dos mandamentos que o seu pai certamente estava repassando há tempos, e que ele seja forte o suficiente para não se deixar ser seduzido. Então nós temos aqui um apelo para que ele se volte para a sabedoria, para o entendimento, e também porque isso vai mantê-lo afastado dessa proposta de adultério, de sedução, que certamente o levará à morte. Quero chamar a atenção aqui para o fato que muitas vezes nós ouvimos a palavra e nós não colocamos a palavra do nosso Deus em prática, e o que acontece é que nós precisamos entender que não é só ouvir, não é só observar, nós precisamos praticar, nós precisamos obedecer os mandamentos, que não é apenas ter conhecimento na mente, não, muito ao contrário, é ouvir, conhecer
mas também obedecer. E há uma palavra de ordem para a nossa vida hoje em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22, quando ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Eu quero ainda destacar o capítulo 7 de Provérbios, quando ele diz no versículo 25: não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Quero só citar aqui que as consequências dessa sedução que vence tantas pessoas, sejam homens ou mulheres, acaba levando para caminhos de morte, seja morte física, morte espiritual, morte emocional, mas há uma consequência e nós então precisamos levar isso em conta na hora de decidir. Já caminho aqui para a conclusão do áudio dessa manhã, citando Provérbios capítulo 4, versículo 23, quando ele diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, inclusive a vida também da nossa família, dos que estão próximos a nós, os que estão nos acompanhando diariamente. Então eu quero já ir na conclusão do áudio dessa manhã, citando que o áudio de hoje é um apelo à obediência, é um apelo para nos aliarmos à sabedoria, nos aliarmos à prudência, à sensatez, obedecer a palavra, não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes e corajosamente dizendo sim para o nosso Deus, aos conselhos do nosso Deus e nos livrando sim de toda sedução e de toda queda. Que Deus então nos ajude e Ele afaste de nós os caminhos de morte e traga os caminhos de vida, que João 10:10 diz: eu tenho vida e vida em abundância. Quem vos fala é pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e a vida de Cristo em nós é a palavra de ordem hoje. Que Deus nos abençoe.